O projeto que trata do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, deve ser votado na próxima semana. Ontem, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que houve avanço nas negociações entre o Executivo e o Congresso. E sobre este assunto eu vou conversar com a relatora do projeto, a deputada Renata Abreu, que já aparece aqui na tela do Prime Time comigo. Deputada, muito boa noite, obrigado pela disponibilidade. Pleno sábado, dia de descanso, poder estar conosco, mas sei que a senhora trabalhou muito para concluir esse texto. Minha primeira pergunta, o texto está pronto? Vai ser protocolado nesses dias para ser votado na terça-feira? Boa noite mais uma vez, bem-vinda. Boa noite, Yuri, é uma alegria poder estar com vocês aí hoje. Passei o dia todo trabalhando nele, terminando de ouvir vários setores. Recebi ontem a minuta do governo e, naturalmente, a gente está fazendo as adequações necessárias para que se consiga atender os pleitos dos líderes do Congresso e a vontade dos setores também. Acredito que hoje ainda nós vamos entregar o relatório finalizado. Deputada, uma das coisas que o governo tem defendido nesse projeto de eventos é de que havia uma gama de atividades muito extensa, 44 tipos de atividades que poderiam ser beneficiados aí com a redução de tributos. E na proposta que o líder do governo, José Guimarães, e o líder do PT na Câmara, Odair Cunha, apresentaram, essa lista de atividades foi reduzida para 12. O seu relatório pretende manter em 12 o número de atividades que podem fazer parte do PERSE ainda depois da aprovação da lei, ou a senhora pretende aumentar este número, voltar aos 44 que já estavam contemplados, ou tentar chegar no meio termo? Qual vai ser o número de atividades que vão ser mantidos no PERSE? Na verdade, eu acho que a grande essência do PERSE não é nem questão de número de quinais, mas o impacto orçamentário de cada um deles. Então, é importante a gente relembrar aqui que o PERSE, quando ele foi criado, quem definiu o número de quinais que iam ser beneficiados foi o próprio governo, foi o governo anterior, que cometeu um equívoco porque ele fez uma portaria com muitos quinais pensando na transação tributária, que de fato deu retorno, a arrecadação do governo chegou em mais de 20 bilhões, né? Mas não imaginou que a renúncia fiscal se manteria com a derrubada do veto. Por isso que teve o impacto que teve, né? Então, hoje a gente vem elaborar um relatório que tem grandes avanços, que teve contribuição de todos, né? Mas que primeiro cria uma melhoria, um controle melhor para o mau uso, penalizando e criando regras. Essa é a primeira etapa da reformulação do relatório que a gente está elaborando. A segunda parte principal é o controle orçamentário do programa. Então, o que nós alinhamos numa conversa com o governo? Um limite orçamentário. E isso pode se dar com redução de quinais ou com faseamento. E essas são as simulações que a gente tem passado aí dias simulando, porque não necessariamente uma redução somente de quinais se atenderia o limite orçamentário. Uhum. Ou, às vezes, dependendo do critério que se usa para a distribuição, para o phase-out, você não necessariamente precisa reduzir quinais. Então, é importante compreender a lógica para se manter o orçamento dentro do que foi acordado de 15 bilhões. Isso é o mais importante. Estou tentando construir um texto que o phase-out permita a manutenção da maioria dos quinais, né? E dentro do texto também uma questão de transparência, ou seja, a publicação a cada 2 meses da receita, do impacto orçamentário de cada quinai, né? E também a responsabilidade com a efetividade que o programa está dando para todo o setor que foi muito prejudicado na pandemia. Quer dizer, o impacto fiscal, estou entendendo que vai ser mantido em 15 bilhões. E como é que vai ser a questão do escalonamento, ou seja, do desmame, como o governo também nomeou? Num primeiro momento, neste primeiro ano de vigência da nova regra do PERSE, vai se manter a isenção total? E depois, qual vai ser o escalonamento da volta, da reoneração dessas atividades? Exato, essa foi uma condição que eu levei para o governo que a gente não poderia abrir mão, que é a manutenção do benefício em 2024, porque seria uma insegurança jurídica muito grande. Você imagina como a empresa se programa, né, se organiza e do nada, no meio do ano,
ela passa a ter uma tributação que não foi prevista e planejado no ano anterior. Então, isso gera um problema gravíssimo para todas as empresas. Então, 2024 foi uma condição que nós levamos que teria que estar preservado. E isso o governo também entendeu e mandou na minuta de proposta deles, né? Agora, a partir dali, a gente conseguiu ouvir várias propostas. O que tem de consenso nos setores e acho que entre os líderes, né? É importante que se tenha um equilíbrio. Então, quando você fala, por exemplo, da exclusão do lucro real, que foi o projeto original, você gera distorções muito grandes. Por quê? Você pode ter duas empresas que faturam a mesma coisa, por exemplo, uma empresa que fatura 10 milhões, 30 milhões. Dois hotéis, por exemplo, que faturam o mesmo valor, um está no lucro real, o outro está no lucro presumido, por opção. E aí uma vai usufruir 100% de um benefício fiscal e outra não, somente pelo regime que ele optou. Então você gera distorções muito grandes. Até porque pensar que o lucro real são somente pessoas que estão tendo lucro, que estão ganhando muito, é meio uma utopia. E as empresas do lucro real que estão tendo prejuízo, que tiveram prejuízo, que mantiveram os empregos. Então, o que foi uma solução encontrada, ouvindo os setores, que de fato gera uma justiça social. Ao invés de você fazer uma redução percentual em todos os tributos, você manteria a redução de alguns tributos em 100%. Por exemplo, em 2025, você tem a exclusão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido somente para empresas de lucro real. Por que isso? Porque são dois impostos que são, a base de cálculo deles é o lucro. Portanto, as empresas de lucro real que têm prejuízo, elas continuarão usufruindo do benefício do PERSE, porque terão o benefício do PIS e COFINS, e não pagarão imposto de renda e contribuição social, porque estão no prejuízo. E as empresas de lucro real que têm lucro, elas terão o benefício do PIS e COFINS, mas pagarão o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, você cria um critério de justiça muito inteligente e manteria o benefício para as empresas de lucro presumido, manteria o benefício. E com esta simulação que nós fizemos, ou seja, mantendo esse phase-out em 2025 e 2026, a gente está bem próximo do teto estabelecido pelo governo. Agora, a ideia é sentar com os líderes na terça-feira e validar, portanto, se é possível uma redução de quinais, né, se esse é o interesse do Congresso ou não, ou a manutenção dos 44. Né? E para cada simulação tem-se um impacto final durante todo o período dos 3 anos. Essa é a proposta que a gente pretende levar para o Colégio de Líderes. Conversei aqui com a relatora do projeto do PERSE, que beneficia o setor de eventos, a deputada federal Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Deputada, muito obrigado pela entrevista hoje, neste sábado. Bom, então, certamente, protocolando o texto, nos envie, por favor, e com certeza vamos falar bastante aí até a votação que está prevista aí para terça-feira. Um bom trabalho, um bom fim de semana. Obrigada, um grande abraço a todos.